feita para uma rua lá no bairro de Fátima. Deixa eu pegar aqui. Os moradores da rua Castro Alves, no bairro de Fátima, né, solicitando o calçamento dessa rua, porque não sei se as câmeras vão dar para pegar aqui. Onde é que eu ponho? Essa é a rua Castro Alves, já no bairro de Fátima. Tem aqui, ó, os dois aqui. Nós não tínhamos essa fonte para colocar. E temos um abaixo-assinado desses moradores solicitando que a prefeitura dê uma atenção especial, e nós já estamos encaminhando para que amanhã mesmo a Secretaria de Obras possa dar uma olhada e poder já começar a trabalhar nesse contexto. Bem, eu fiz também um pedido para chamarmos aqui, nessa casa, na próxima semana, os coordenadores do Pronatec. O Pronatec é um programa do governo federal e é um programa sensacional. Eu aplaudo o Pronatec. O Pronatec, eu acho que é um grande achado do governo federal, e todos nós sabemos disso. O que esse vereador não entende é por que na ocasião do Pronatec, que foi realizado aqui na cidade. Então, nós tivemos duas turmas. Nós tivemos a turma da Universidade Federal de Viçosa e tivemos a turma do Colégio de Viçosa. A turma da Universidade Federal de Viçosa correu tudo bem. Eles fizeram o curso, os recursos foram enviados às contas dos alunos, me parece que é R$120 por mês, que é de ajuda de custo de passagem, de alimentação, e houve a diplomação e o pagamento tranquilo. Mas, das 4 pilares para cá, nós temos alguns problemas. Então, foi pago uma parte, não foi pago a outra, tal. E aí nós temos aqui uma lista de vários alunos que solicitaram a nossa intervenção para ver se eles podem, como é que eles vão receber. E aí, misteriosamente, foi isso que me causou uma indignação, solicitando que eles venham aqui responder, foi que no meu programa de rádio eu falei sobre isso, chamamos a atenção por que tudo dá certo na universidade e não dá aqui, por que eles não estão recebendo. Pasmem, no dia seguinte, alguns alunos começaram a receber. O dinheiro começou a cair na conta. Eu fiquei preocupado, falei, então o que está acontecendo? Aí no dia seguinte, Paulinho, começou a cair dinheiro. Um rapaz que fez aqui, estava na Inglaterra, Paulinho, entrou R$80 na minha conta do Pronatec. Uma colega minha, Paulinho, entrou cento e tantos reais na minha conta. Então alguma coisa está estranha. Aí eu solicitei, chamando-os aqui na próxima semana, o seu Paulo Castanheira, também a dona Fabiana Ribeiro, para virem aqui para dar explicações. Nós precisamos saber, porque tem mais de 30 alunos que estão sem receber, fizeram empréstimos para poder estudar, e aí eles estão querendo entregar o diploma para eles. Eles não querem o diploma, eles querem o diploma e querem receber o que foi prometido. Então, na próxima terça-feira, eu peço a Vossas Excelências que aprove essa minha indicação, e que na próxima semana nós vamos aqui conversar com o seu Paulo Castanheira e também a dona Fabiana Ribeiro sobre o Pronatec. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Com a palavra, professor Idelmino, vereador professor Idelmino. Logo depois, vereador Sávio José e vereador Marcos Nunes. Muito obrigado, senhora presidente. Nobres colegas, eu retorno a essa tribuna para pedir a aprovação do plenário em relação a 3 indicações feitas por esse vereador. E antes mesmo de me pronunciar a respeito dessas indicações, eu quero aqui, vereador Paulinho Brasília, já fazer um pedido em nome lá do bairro Laranjal, em relação ao que nós temos hoje lá substituindo a ponte. Aquela pinguela que todos nós conhecemos, como está um risco muito grande, até em função das chuvas que estão acontecendo, a comunidade sente a necessidade ali de termos o equivalente a um corrimão, de um lado e do outro. Então, peço aqui, em nome lá da comunidade do Laranjal, que o Executivo, até que licitação da ponte, execução da ponte aconteça,
né, que eles tenham esse mínimo de segurança, né, naquela travessia daquele córrego ali. Bem, eu fiz 2 indicações em relação à recuperação de vias, tanto na zona urbana quanto na zona rural. O Lidson Leno, que muito trabalhou na Secretaria de Agricultura, ele sabe muito bem que quando inicia essa estação de chuva, as vias que não estão realmente em condição de trânsito, à medida que vai passando os veículos, aquilo vai mexendo com o solo e cria uma condição intransitável. Então, solicito aqui, né, já falando diretamente ao representante do prefeito nessa casa, que faça a recuperação das vias da zona rural. A gente sabe, Marcos Nunes já colocou várias vezes a questão do cascalhamento, né, Marcos? É um perigo, né? Porque nós temos o cascalho sendo levado, né, para dentro dos mananciais, enfim, né, que o executivo tenha um certo cuidado ao fazer esses reparos, cuidado ao utilizar, né, a questão do cascalhamento. Nós temos algumas imagens, né, para mostrar em relação a algumas vias da zona rural. Na verdade, são 4 imagens. Isso aí, na verdade, é barro e água, né? Então, precisa fazer um processo de drenagem nos cantos, né? É só como exemplo. Então, na verdade, às vezes, Marcos, não precisa de um cascalhamento, né? Viu, vereador Lidson Leno? Às vezes precisa de fazer uma drenagem, aquele suco no canto da estrada, para que a água, então, ela seja ecoada, né? Seja da evasão, né? E a via fique em condição de trânsito, né? Então, reforço essa solicitação, ter um cuidado, uma atenção com essas vias rurais, recuperar aquilo que tem como recuperar, né, e evitar o cascalhamento, né, só em último caso mesmo, quando estiver longe de nascente, né, longe de fonte de água. E a outra indicação é em relação a vias lá de Nova Viçosa. Hoje o Vitor Bebiano esteve aqui, e aí eu quero mostrar algumas ruas, né, então se assombrem aí que são ruas, Posses e Nova Viçosa, que realmente não dá para transitar. Então, lá não tem calçamento, né, rua de chão. A gente pede ao executivo que faça a utilização ali do patrol para poder criar uma mínima condição do cidadão chegar em casa, né? São valas enormes, não tem nem como o cara chegar ali, né, só a pé mesmo ou a cavalo, né? Porque de carro é impossível. Então, a gente pede a recuperação, aquelas pessoas que estão ali mais periféricas ao bairro, né? Realmente eles precisam desse atendimento, é o mínimo. Fala-se obras no centro, conforme foi colocado, mas precisa-se também de obras, né, nas regiões periféricas da nossa cidade. E aí uma última indicação, né, que eu estou fazendo, solicitando à Secretaria de Políticas Sociais que faça uma reunião juntamente com a Comissão de Direitos Humanos dessa casa, juntamente com o Conselho Municipal do Idoso, juntamente com a instituição Lar dos Velhinhos. Eu acho que seria extremamente importante, nesse momento, na real situação, na real e atual situação do Lar dos Idosos, né, necessitando de uma atenção em infraestrutura, em termos também financeiros, que o Poder Executivo se faça mais presente junto ao lar. A gente sabe que o lar, viu, vereador Marcos Nunes, Sávio José, Geraldinho da Violeira, que acompanha ali o Lar dos Idosos, sabe muito bem que nós temos ali alguns custeios públicos, né? Subvenção municipal, subvenção também federal, e tem a participação por parte daqueles que estão internados juntamente com as suas famílias, custeando as despesas ali dentro. Então, eu entendo, né, que seria extremamente importante que a Secretaria de Políticas Sociais e principalmente o Conselho do Idoso se fizesse mais presente, exatamente para que a população de Viçosa tenha um entendimento melhor, só finalizando, senhor presidente, tenha um entendimento melhor do funcionamento daquela instituição e de que maneira aquela instituição pode colaborar mais com o município e o município também colaborar mais com aquela instituição, né? Se fala muito em políticas do idoso, né? Então, eu acho que ali dentro daquela instituição pode ser criadas políticas para o idoso
e, ao mesmo tempo, servir, em alguns aspectos, de modelo, né, para aplicação das políticas que já existem lá dentro do próprio município. Vereador Edenilson, meu tempo já se esgotou, né, eu vou até pedir desculpas aqui ao presidente da casa e demais colegas por ter avançado, né, desculpa não poder ceder a parte. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Sávio José. Muito obrigado. Eu fiz 3 requisições, tentar em 5 minutos falar das 3. A primeira foi uma reclamação de um morador do bairro Santo Antônio sobre a infestação de escorpiões naquele bairro e no cemitério Dom Viçoso. Se eu não me engano, foi o vereador Marcos Nunes que semana passada falou dos caramujos. Ano passado também já teve essa questão dos caramujos. E eu tentei um contato na Secretaria de Saúde, não foi bem sucedido o contato, não consegui achar responsável. Então, tive que fazer um requerimento. Espero que isso chegue à mão do responsável. E não preciso falar aqui o quão perigoso é esses escorpiões, crianças, jovens, adultos. É um bicho muito pequeno, mas que causa um estrago muito grande. Existem algumas alternativas para combater esses animais e a gente está disposto também a ajudar se a prefeitura precisar, mas tem que ter tomada uma atitude. Então, o primeiro requerimento que eu fiz, lido pelo vereador Helder Evangelista, foi esse. Os outros 2 foram para a Secretaria de Saúde e para a Procuradoria da Prefeitura. Acredito que é de conhecimento de todos aqui nessa casa que teve um processo seletivo para o Programa de Saúde da Família no ano de 2011. Esse processo seletivo, ele é alvo hoje, vereador Geraldinho, de uma denúncia do Ministério Público por fraude naquele processo. E aí, vereador João, no final do ano passado, todas as pessoas que passaram naquele processo seletivo começaram a receber a correspondência, as comunicando que aquele processo estava sobre suspeita, sobre investigação. O promotor, doutor Spencer, na sua colocação, ele pedia imediatamente que o processo fosse anulado e todas as pessoas saíssem do cargo. A juíza não concordou com isso, mas vai ouvir cada pessoa para saber qual medida melhor adotar. O que eu quis saber ali naquela requisição foi se a prefeitura está acompanhando esse processo judicial. Se a procuradoria da prefeitura, já que foi a prefeitura que fez, não foi essa gestão, mas foi a PMV, está acompanhando isso, vereador Edelmino, porque a gente encontra na rua com profissionais que passaram naquele processo seletivos, que estão numa insegurança muito grande. Pelo que eu já conversei com alguns, parece que é notório que teve sim fraude, mas o que a gente espera é que quem passou de forma irregular seja punido, mas quem passou pelo puro mérito não seja prejudicado por uma questão que não tem nada a ver. Então eu queria saber da prefeitura qual que é o acompanhamento jurídico para dar tranquilidade às pessoas que passaram com lisura no processo seletivo de 2011. Meu último requerimento também foi à Secretaria de Saúde. Existe um programa do governo federal que chama PIMAC. É um programa de auxílio ao programa de saúde da família. Então, é uma verba extra que é mandada para os municípios, que é para custear o programa de saúde da família. Então, não tem um destino certo. Tem que comprar equipamento, tem que fazer melhoria física, tem que repassar para os agentes. Não existe esse destino certo. É uma verba que ela é gerenciada por cada Secretaria Municipal de Saúde. As verbas da saúde, todas as outras, elas têm um acompanhamento muito fácil no site do governo federal e no site do Ministério da Saúde, principalmente as que são fundo a fundo. Dá para você ver lá, Edenilson, perfeitamente qual verba que veio, em qual mês, só não dá para você saber a destinação, porque isso é a autonomia da Secretaria de Saúde. No ano de 2013, esse PIMAC foi revertido como uma gratificação para as equipes de saúde da família. Cada pessoa recebeu R$1.000. Ano passado não foi, e eu repito, não é obrigado que seja. Agora, o que eu pedi ali é para saber onde que essa verba do PIMAC está sendo investida, em que a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde, vai utilizar aquela verba. E se existe alguma possibilidade
de remunerar as equipes de saúde da família. Lembrando que para essa remuneração acontecer, eles têm metas, e todas essas metas têm que ser alcançadas para mostrar que fez jus àquela gratificação e então receber. Então eu peço ao plenário, aos senhores e às senhoras, são meus 3 requerimentos para que sejam aprovados e a gente tenha essas respostas. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Marcos Nunes, logo depois, Lidson Nene, depois, vereador Edenilson. Depois, Heloísa e Mauro. Boa noite, obrigado, senhora presidente, por me conceder novamente aqui a palavra. Eu venho falar o seguinte, né, aproveitando, né, e de novo, para as pessoas não virem aqui e dizer, mas o governo é novo, só tem 5 meses, por isso não fez. O governo está aí, ele precisa fazer, né, mas dizer o seguinte, eu fiz uma indicação para que seja urbanizada a rua Cirilo da Paixão, em Nova Viçosa. Na verdade, senhor secretário de governo, Vossa Excelência está nesse cargo há pouco tempo, mas eu estou literalmente careca de fazer essa indicação. Raimundo Donato, Celito Sari e agora Ângelo Schecker. Infelizmente, é verdadeira a discussão que foi feita aqui, sim, de que os olhares voltam muito para o centro e se esquece a periferia. E aí aqui eu quero dirigir uma palavra, inclusive, né, agradecendo ao professor Idelmínio e o vereador Edenilson, que trouxe muito bem. Nós estamos aqui para criticar, mas também para correr atrás e para poder fazer. E olha, eu já morei em Nova Viçosa, trabalhei há muitos anos na APOV, e, sinceramente, fico muitas vezes com cara de tacho ou com cara de aé, quando aquela comunidade me cobra certas coisas. Então, senhor secretário, olha só, o grupo escolar de Nova Viçosa, o ônibus não pode descer até lá, o ônibus normal, nem o que leva os alunos, os estudantes, e nem o do professor e etc. E o grupo escolar está situado num vale, num local profundo daquele bairro. E aí o vereador Idelmínio mostrou aqui muito bem, mas eu já morei muitos anos naquela comunidade, e o que acontece não só lá, mas nessas épocas de chuvas, o vereador Idelmínio, as pessoas colocam sacola de supermercado no pé para poder sair até onde tem calçamento, esses que não são servidos por ruas. E eu já tive, nobre colega, discussões aqui nessa casa com o então vereador Ângelo Schecker, porque houve uma promessa do prefeito Celito Sari que ia mandar uma equipe de calçamento para Nova Viçosa, que não ia tirá-la de lá até estar tudo pronto. E quando eu cobrei isso dele, que então era candidato a vice, ele disse, não, mas eu não fui eu que falei isso, não. Isso aqui... Bom, passou, está lá, os calçamentos não aconteceram. Na verdade, é o seguinte, vossas excelências parece que pensam que a gente não defende a prefeitura, mas muitas vezes a gente defende. Teve uma moradora aqui hoje que disse, a senhora Tereza, Laranjal está esquecido, né? A gente, quando está lá e eles falam isso para nós, a gente, não está esquecido não, olha aqui, não dá para fazer tudo, fez isso aqui, fez aquilo ali, né? Mas, infelizmente, as pessoas às vezes nos cobram assim, poxa, como é que a Prefeitura de Viçosa fala que não tem dinheiro e monta uma estrutura de carnaval tão rápido e não calça aqui a minha rua? E esse problema do ônibus, que era para transportar as pessoas ali na região da escola, não resolve. E aí, nobres colegas, eu peço a vocês que votem nessa indicação, porque eu já tenho 6 anos e alguns meses que estou aqui nessa casa, brigo por isso, já conversei com o pessoal da Aviação União, já me colocaram dentro de um ônibus, viu, Edenilson? Já rodei por lá. Agora, se a Cirilo da Paixão, que é uma rua que não deve dar 300 metros, ela fosse urbanizada, seria possível que o ônibus passasse por ali. E a comunidade merece isso, são idosos, são pessoas que precisam passar por ali. Mas aí falta a vontade política. Quando me perguntam por que não resolve, eu falo, olha, gente, não sei se é porque eu sou vereador de oposição, e muitas vezes os vereadores têm que fazer certas trocas, ou tem que ser da base aliada para a coisa acontecer, eu não sei se é por isso. Mas o fato é que a gente pede, e a coisa não sai. Lógico que a gente fica desacreditado, né? Aqui eu falo para os moradores de Nova Viçosa, você não olha para aqui, você não liga para nós, você não resolve o nosso problema, você não consegue fazer assim, né? E a gente tenta, dentro daquilo que é possível. Então, aqui de novo, né, não estou cobrando, mas eu estou pedindo, por misericórdia, que o nosso prefeito olhe para os nossos bairros periféricos, né? Por que não 100% de nossas ruas calçadas? Por que não
que seja com a maldita pedra fincada, mas ela resolve muitos dos problemas de quem anda no barro. Vossa Excelência trouxe aqui, né, outros vereadores, não sei quem mostrou aqui, o problema lá no bairro de Fátima, Paulinho Brasília, líder do prefeito. Há um cadeirante na Rua Curvelho que quer sair, não pode, porque não tem jeito. Então, nós também estamos solicitando, priorizem as ruas que tem cadeirante, que tem gente de pouca mobilidade na hora que vai fazer. É nesse sentido de dizer o seguinte, né, agradecer ao vereador Edenilson, porque nós estamos aqui para contribuir. Se tiver que ser contribuir criticando, nós vamos criticar, mas criticar fazendo junto. Né? Embora na minha próxima fala, eu acho que eu vou expressar um pouco o sentimento que eu estou com esse governo e com todas as coisas que estão acontecendo aqui nessa casa e que aconteceram também no final de dezembro. Não tem sido fácil, viu, senhor secretário? Obrigado. Com a palavra o vereador Lidson Lene. Senhor presidente em exercício, obrigado. As minhas indicações, vamos por ordem aqui. Indicação 028. Essa indicação diz respeito ao cumprimento da Lei 1430 de 2001, com relação ao estacionamento rotativo no município. Diz claramente, no artigo 10 dessa lei, que tem que ser feita uma prestação de contas mensalmente pela entidade que tiver vencido aquela licitação dentre as entidades cadastradas na assistência social do município. Então, estou solicitando essa última prestação de contas. Todos nós, tenho certeza, que frequenta muito o centro aqui, principalmente utilizando o estacionamento, então a gente é muito questionado, vários pontos, né? Então a gente sai na rua, a população questiona, então não desconfiando da entidade, mas sim querendo, né, esse posicionamento do executivo, porque é ele que tem que receber essa prestação de contas. Essa lei, inclusive, ela sofreu 2 alterações. Essa lei é de 2001. Em 2002, pela Lei 1488, ela sofreu uma alteração dizendo que uma pessoa que tiver um veículo de passeio ou um veículo de carga até 1 tonelada, ela pode comprar um selo no valor de 60 vezes o valor que é pago no cartão e utilizá-lo sem adicional durante 1 mês. Eu nem sabia disso. E pesquisando ali rapidamente, eu encontrei, eu nunca vi esse selo. Para aqueles que usam com muita frequência o estacionamento aqui, eu creio que até é um sinal de economia. E há uma lei do vereador Marcos Nunes, do ano passado, que beneficia as entidades. Enfim, só dando um respaldo em cima dessa solicitação. A outra indicação é que nós temos um imóvel que não está sendo utilizado do lado dessa casa, inclusive convido os demais vereadores a assinar comigo essa indicação, que está trazendo muito transtorno para essa casa. Desculpe chamar assim as meninas da limpeza, elas estão questionando. Olha, é barata, a gente já viu o rato passeando lá, e o matagal está altíssimo. Nós temos do lado da nossa casa, vamos dizer assim, um problema grave. Esse problema, a fiscalização que vai resolver para a gente. Então, solicito aqui que se notifique o proprietário desse imóvel para que providencie essa limpeza. Pois não, vereador? Exatamente, ratos, baratas, elas falaram que viram uma cobra passeando ali também. Bom, indicação de número 39. Sim. Ali na Rua dos Passos, nós temos em frente, próximo ali ao restaurante do Devan, ao lado da capela mortuária, temos um barranco que sustenta a Avenida Brasil, logo no início. E aquilo ali está cedendo. Já várias perfurações ali já cedendo. Então, indicando essa indicação que a Defesa Civil faça uma avaliação do local. Que se ali ceder, a avenida lá de cima vai vir junto.
Então, é essa precaução. A indicação de número 38 é uma indicação de moradores da comunidade do Espinhão, né? Ontem, em entrevista na Rádio Montanhesa, aí me ligou e solicitou que fosse cascalhada a comunidade do Espinhão, então atendendo ao pedido da moradora Luciana. E a indicação de número 37 diz respeito a uma ponte de madeira no Turvo Limpo, onde a moradora de nome Carminha, de apelido Carminha, me solicitou. Então, peço aos senhores que aprovem essas indicações para o bem de nosso município. Obrigado. Obrigada. Com a palavra, vereador Edenilson. Logo depois, vereadora Heloísa e vereadora Maura Fontinelli. Bom, eu fiz 2 indicações, senhora presidente, na qual diz respeito a 3 postes na rua Maria Brígida, em São José do Triunfo, que está sem energia elétrica há um tempo. Os moradores dessa rua, alguns moradores dessa rua já entraram em contato com a prefeitura há mais de 4 meses e nada foi feito, então eu venho, através da indicação, pedindo que esse problema seja solucionado lá na rua Maria Brígida. A outra indicação é na zona rural, o cascalhamento para a comunidade do Cascalho, que é uma comunidade que sofre pela falta do cascalhamento e já é, acho que, 3ª indicação que eu venho fazendo, e desde a primeira indicação foram feitos reparos só em 2 lugares lá. Então, a estrada toda está precisando, o pessoal de lá fornece gêneros alimentícios, hortaliças, frutas, verduras para o município como um todo, né? Então, eles atendem Cachoeirinha, atendem São José do Triunfo, atendem Viçosa, tem pessoas que trabalham na feira, estão com muita dificuldade de chegar com essas mercadorias aqui, devido à falta do cascalhamento na cidade. E 2 dos moradores que me procuraram no domingo até para falar sobre, pedir que fizesse essa indicação, disseram, né, estou falando que é a palavra dos moradores, que a única coisa que eles pedem para a zona rural é a estrada, boa condição para eles trabalharem. Não pedem nada mais do que isso, então gostaria que fossem atendidos, né? Aí, Luciano, tomara que tome providência, são tantos problemas, mas a gente vê a situação lá, Luciano, muito crítica no cascalhamento e também da zona rural de Casemiro, que chama lá atrás do morro, que é pertinho lá também, então de repente poderia fazer as 2 comunidades, que realmente a situação está deplorável. Quero pegar um gancho, professor Edelmiro, na sua fala com respeito ao Lar dos Velhinhos, com o que você colocou aqui, parabenizando, mas eu só queria, talvez seja até uma questão até de divulgação do que eu ouvi hoje pelas rádios, que se fechou um convênio com o SAAI, né, e a instituição Lar dos Velhinhos de Viçosa, para que as pessoas possam contribuir, né, na conta, igual a gente já contribui. Quem nem quiser, obviamente, deve ser feito aí um trabalho de passar de casa em casa para ver quem são as pessoas que querem contribuir com um valor aí mensal que virá a ser cobrado na conta, igual o Hospital São João Batista já recebe as doações, né, que tem esse convênio firmado com a empresa SAAI, e também a APAI, e agora vai incluir aí o Lar dos Velhinhos. A gente pede a toda a população que possa contribuir realmente, porque a causa realmente é muito nobre. Boa noite. Obrigada, vereador. Com a palavra, a vereadora Heloísa, logo depois, vereadora Maura e vereador Paulinho Brasília. Eu venho aqui à tribuna para falar que eu quero respeito com o meu voto, porque o voto que eu votei do projeto, naquele dia eu votei consciente, sabendo o que eu estava fazendo. É por isso que eu peço vocês que falaram que foi que desrespeitou o projeto. Eu não desrespeitei em momento algum, só quero respeito com o voto. E confio no trabalho do prefeito, que é um trabalho excelente. Vereadora, só para uma questão de ordem, nós estamos discutindo as proposições avulsas. Mas eu quero falar isso aqui que eu não falei. Tá, mas é porque aí tá, que eu me senti ofendida também, eu quero falar a minha parte. Tá, mas é porque aí a senhora volta na fala livre, tá? Agora as discussões daqueles requerimentos que vocês fizeram. Combinado. Mas fica à vontade, tá? Para terminar. E quero falar também sobre a ponte do Laranjal. A indicação que eu fiz hoje. Que eu tive lá mês passado, visitei o bairro, vi a necessidade do povo lá, e tenho certeza que o prefeito já esteve lá também, já visitou, mas o Luciano Piovesan e os moradores do bairro Laranjal. Pode ficar tranquilo que vai ser resolvido. E sobre o Morro do Café.
eu pedi a indicação também que o SAAI providencia a capina limpeza lá do bairro União, que é o antigo conhecido como Morro do Café, e sobre não só a capina, e também peço ao senhor prefeito também que olhe para olhar o asfalto também para nós lá, para melhorar o nosso bairro. E o bueiro, que eu fiz a indicação também, que é em frente ao Colégio Gênesis, na rua Dona Gertrudes, também está precisando do tampão, porque pode acontecer um acidente. Porque o prefeito tem certeza que ele ainda não viu essa parte. Aí peço ao senhor prefeito, para o senhor providenciar o tampão o mais rápido possível. Obrigado a vocês. Obrigada, vereadora. Com a palavra, a vereadora Maura Fontinelli, logo depois, vereador Paulinho Brasília. E aí terminamos para entrar em votação as proposições avulsas. Eu queria falar aqui que eu pedi para dar uma olhada com carinho lá na Rua Gomes Barbosa, porque o passeio lá está muito irregular. O passeio muito irregular, eu não sei como que eu falo, que tem passeio assim virado, tem passeio assim, os broquetes da rua estão arrancando. Semana passada, uma senhora caiu no passeio e teve que apontar 3 dedos, que bateu o dedo, assim, pressionou. Então, assim, aquela rua lá na Gomes Barbosa, eu não sei, porque todo mundo assim, asfalto, eu não sei como que é, se pode pôr asfalto ou se não pode, mas eu queria, assim, olhar com carinho os passeios da rua, porque está muito inadequado, os passeios estão muito faltando aquelas pedrinhas, né? Aquelas pedrinhas, aqueles broquetezinhos, como que fala? Aquelas pedrinhas assim que eu passei feito lá. Então, está muito ruim o passeio e mesmo a rua com broquete está todo arrebentado e os carros estão passando em alta velocidade, eles passam até pulando assim, ó, de tanto velocidade que está e não tem assim um quebra-mola, não sei se é uma faixa de pedestre, o que tem que pular, mas com carinho olhar esse passeio, que a irregularidade do passeio da Gomes Barbosa está muito ruim mesmo. Entendeu? Muito ruim mesmo, para tomar providência urgente nisso. E eu queria falar também sobre o carnaval, né, que teve aqui, igual o vereador Marcos Nunes falou. Vereadora, só o seguinte, nós ainda estamos, a palavra está longa, porque nós estamos nas proposições avulsas ainda. Tá, né? Mas depois a gente vai retornar para essas falas. Não, tá legal. Mas eu queria só falar sobre que ele falou que o morador lá gasta com carnaval e não pode. E gasta com carnaval e não gasta com outra coisa. Eu queria só falar que o carnaval, o gasto que foi público e privado. Entendeu? Foi tanto dinheiro da prefeitura como privado. E eu posso falar, Marilândia, agradecer. E eu queria falar também sobre, Marcos também falou o negócio da Nova Viçosa, eu concordo com ele, o grupo, sim, é lá embaixo, o barro é muito, eu trabalho na prefeitura desde 84, eu acho que o Marcos nem sabe isso, o primeiro lugar que eu fui trabalhar na Nova Viçosa foi a POV, que é a Leda Bandeira, e era a dona Maria Alice, né? E sempre eu ia até levar os meninos lá na fazenda da Leda para brincar, aquele negócio todo. Então, realmente, eu mesmo já fiz isso, já pus plástico no pé, para não sujar meu sapato, para voltar. E pouco tempo, assim, não era vereadora, pedi o prefeito, assim, uma indicação, assim, fui lá na prefeitura pedir um tempo atrás, e tem rua de Nova Viçosa também, que está pedindo assim para calçar, mas também tem muita rua que não tem rede de esgoto. Então tem que olhar isso, porque calçamento só não dá, não, tem que olhar a rede de esgoto também. Então, falar no calço no carro, também tem que ver se tem rede de esgoto também. Isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, vereadora. Com a palavra, o vereador Paulinho Brasília, para a gente entrar na votação das proposições avulsas. Senhora presidente, eu gostaria aqui sem ofender a Vossa Excelência, mas o vereador Marcos Nunes, quando fez o pronunciamento dele, o vereador Marcos Nunes falou um monte de coisa que não tinha nada a ver com a indicação dele, depois ele entrou na indicação. A vereadora Heloísa também fez a mesma coisa.
Vereador, eu gostaria de me desculpar, eu não estava na mesa Pois não. quando o Marcos Nunes, Pois não. quando o vereador fez o pronunciamento. Pois Porque não. se eu estivesse, eu também teria me colocado. Pois não. Tá, só para esclarecer, gente, de acordo com o regimento interno, quando nós voltamos para o grande expediente, nós discutimos as proposições avulsas. Então, serão discutidos os documentos pedidos. Depois, nós voltamos à palavra livre de novo. E, assim, eu até orientei a vereadora Maura e a vereadora Heloísa, porque elas estão novas no mandato. Ok. Porque os senhores, numa situação dessa, eu vou além. Vou pedir para parar, se não parar, nós vamos ter que cortar o microfone. Então, né? Porque deixa eu continuar. o horário de proposições avulsas, ele é para discutir só as proposições de acordo com o regimento interno. De forma alguma, eu quero pedir desculpas, Sim. eu não estava na mesa Ok. no momento da fala do vereador. Volta aos 5 minutos para mim, fazendo favor. Não, não precisa, dá tempo. É só pegar a gravação lá e ouvir. Vamos continuar. Bem, vereador Marcos Nunes, na indicação dele, falou muito bem, e ele disse... Não precisa, Sabonete, não precisa. Ele disse que a indicação dele estava baseada, que na rua em que ele fez a indicação, tem uma cadeirante. Esta que eu estou fazendo, lá da rua Castro Alves, tem dois cadeirantes. Dois cadeirantes. Então, precisamos de uma atenção especial, né? Bem, vereador Edenilson fez aqui uma indicação importante, inclusive a rua que ele faz a indicação é a rua onde eu moro, a Maria Brígida. Os vereadores, os moradores já haviam pedido também, e aí hoje houve uma reunião na prefeitura do Simvalp. Então, o que eu quero falar com isso? Quando se liga para a CEMIG, para que a CEMIG mexa na iluminação pública de Viçosa, a CEMIG está falando que tem que ir para a prefeitura. Não, agora é o serviço da prefeitura. Errado. Não é da prefeitura. A prefeitura de Viçosa ganhou na justiça e hoje é exemplo em todo o Brasil. Baseado nisso, 3 ou 4 cidades, 33 cidades entraram com o processo idêntico ao de Viçosa e ganharam na justiça. Então, não é a prefeitura de Viçosa a responsável pela manutenção da iluminação pública. Aí agora nós temos que pedir à CEMIG, e amanhã nós vamos correr atrás disso, para saber qual o número que liga, porque o 116 não funciona mais. Então nós temos que saber da CEMIG, né, que número a população vai ligar para poder pedir a troca das luminárias. Então, não é responsabilidade da Prefeitura de Viçosa. A Prefeitura ganhou na Justiça. Obrigada, vereador. Então, agora vamos para a votação das proposições avulsas. Em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Bom, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu tenho o máximo cuidado em cumprir o regimento interno. Nós temos alguns vereadores aqui reinscritos e nós vamos seguir, mas eu preciso pedir aos senhores e às senhoras que nós precisamos fazer uma reunião extraordinária para aprovar uma resolução, um decreto, a resolução que é sobre o Dia da Mulher. Esse eu preciso aprovar hoje. Então, está reinscrito vereador Lidson Lenner, vereador Marcos Nunes, vereador Paulinho Brasília, vereador Idelmino, vereador Paulinho Brasília não está reinscrito, não quer, e vereador Sávio também. Então, vereador Lidson, depois vereador Marcos. Presidente, os outros assuntos que não deu para me falar, bom, eu queria fazer primeiro, inicialmente, fazer coro às palavras da senhora com relação aos projetos de final de ano, que realmente estivemos aqui discutindo os projetos, e também citar que o vereador Helder Evangelista, não posso deixar de falar isso, realmente solicitou que adiássemos por uma semana. Eu, inclusive, não sei se os senhores lembram, concordei, então, por mim tudo bem, mas não tivemos número suficiente para aprovar a proposição do vereador.
e não me arrependo dos meus votos, que foi consciente, não foi de última hora, né, uma vez que nós discutimos aqui no sábado as matérias, né, e o vereador Luiz Eduardo foi um dos que mais apontou alguns vícios, alguns erros no projeto, que foi sanado e retornou a essa casa. Então, continuando, falar sobre o convite que eu acho que todos os vereadores receberam, que é o convite da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que é o lançamento da pedra fundamental lá do centro comunitário deles. Né? Na verdade, é o Centro de Pastoral da Comunidade Nossa Senhora da Conceição, lá em Nova Viçosa, dia 22 de fevereiro, às 16 horas. Né? Um marco importante numa grande obra que eles vão fazer lá, uma obra não só religiosa, mas como social. Né? Marcos Nunes, que participa ativamente da paróquia lá, sabe muito bem disso. Então, dia 22 de fevereiro de 2015, desse ano, lógico, né? Às 16 horas. Falar também do retorno que estamos tendo das nossas indicações. Retorno esses, respostas. Né? A gente, lógico, torce que venha em obras, em realizações também. E recebi aqui, né, do secretário de governo, Luciano Pavezan, retorno de indicações do ano passado, né, com relação a minha solicitação de iluminação para Vila Braça, lá nos Nobres, né, está aqui, que está incluindo já nos trabalhos, né, a gente agradece, eu agradeço pela essa atenção, e um serviço já pago, né, o problema que o Paulinho falou aqui, já pago para a CEMIG, né, e estão pedindo aqui mais 270 dias para fazer, que é a ligação da iluminação da Avenida São João Batista, próximo à Matriz São João Batista, até o Vale do Sol. Né? Outra situação, um convite aqui, reforçar que o secretário de Cultura chegou. Amanhã os trabalhos continuam, né? Amanhã tem bloco da APAI, às 16 horas. Às 16 horas, e logo após tem o bloco de montanha. Hã? Quem vem? Eu vou falar mais o incentivador lá. Então, estaremos lá, principalmente com o pessoal da APAI lá, incentivando essa tradicional festa. Obrigado. Obrigada, vereador. Registrar, então, a presença do secretário de Cultura, vereador Geraldão. E não posso me esquecer de parabenizar o novo presidente da CDL, né, que estivemos lá na sexta-feira, numa belíssima cerimônia. Obrigado. Pois não, vereador. Com a palavra, vereador Marcos Nunes. Logo depois, vereador Idelmino. Depois, sim, vereador Sávio José. Obrigado, senhora presidente. Eu tenho 3 assuntos para falar aqui. O primeiro deles eu vou solicitar primeiro aqui informalmente, senhora presidente, mas eu gostaria, né, esse ano a campanha da fraternidade aí da comunidade católica vai ser sobre igreja e sociedade. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente faz aqui. Então, eu gostaria de solicitar, numa data oportuna, depois eu coloco, uma sessão solene de lançamento dessa campanha, onde a gente pudesse fazer aqui, né, toda uma discussão sobre essa questão da sociedade. Né? A sociedade está aí precisando de muitas mudanças. A segunda coisa também seria uma indicação, mas vou falar e depois, se for necessário, eu coloco no papel, mas é dizer o seguinte: em frente ali à escola, ao CASB, né, o Colégio Arthur da Silva Bernardes, tem um local de estacionamento que é para os escolares e que as pessoas colocam motos. Às vezes, a Polícia Militar de Viçosa acaba pregando uma peça nas pessoas, ou não sei se é uma desorganização, ou como é que acontece. Por exemplo, eu já fui multado naquele lugar. Quer dizer, lá tem um local de escolares, mas, como nós temos problema de estacionamento, as pessoas vão estacionando motos e a moto fica estacionada lá. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e aí você acha, então, que fora do período escolar você pode colocar sua moto. Aí o Mané aqui foi lá e colocou a moto e foi multado, né, o ano passado. Não reclamei, eu acho que eu não estava no meu direito, mas é solicitar à prefeitura, num caso desse, que coloque os horários. Eu acho que, por exemplo, a moto pode ficar lá, mas coloca que ela pode ficar, por exemplo, de 7 da manhã até as 11 da manhã,
porque 11 os veículos vão passar lá para pegar as crianças. Ou que de 11 até as 14 não pode, etc. Estou aqui fazendo essa solicitação, se for necessário eu faço depois. Acho que é uma coisa que não custa nada, porque aí a gente não é pego de surpresa. E aí eu quero finalizar aqui, primeiro o seguinte, pode até ser que os colegas estejam, assim, estranhando a maneira como o vereador Idelmínio aqui se reportou, mas o meu sentimento, eu vou dizer para vocês, eu estou arrasado, viu, Piovesan, Paulinho Brasília. Acho que no dia 23 vocês cumpriram brilhantemente o papel de vocês aqui. Paulinho Brasília foi sensacional enquanto líder do prefeito. Mas, olha, eu estou arrasado. Eu liguei, aquele dia eu recebi uma ligação do prefeito Ângelo, eu falei, Ângelo, você acabou com o meu Natal, você acabou com o meu Ano Novo, você acabou com as minhas férias. Vocês já notaram que eu estou meio com vergonha da política? Vocês notaram? Eu não queria voltar aqui na reunião passada, porque, sinceramente, gente, sabe, para mim, vocês interromperam um processo bonito que estava havendo entre conversa legislativa e executiva. Vocês interromperam. Em momento algum, eu me furtei de discutir, de dialogar e de fazer coisas que favorecem esse executivo. E naquele dia vocês viraram as costas para a gente. Acho que o Idelmínio pode não ter sido claro nas palavras dele, mas eu sou professor, Idelmínio, formado em ciências sociais e também professor de política. E eu entendo quando Vossa Excelência coloca que as câmaras, o legislativo no Brasil inteiro, ele precisa aprender a cumprir o papel dele. Pelo menos eu senti a crítica nesse sentido. Eu sei que isso é complicado, porque nós tem o jogo político e tem quem é a favor ou contra, né? A Dilma passa um aperto danado para poder manter a maioria dela no Congresso. O Eduardo Cunha agora é da base, mais ou menos, e fica aquela questão toda. Então você tem que negociar muito. E aí, muitas vezes os executivos mandam nos legislativos. E essa é a minha angústia. Eu não estou chateado com as pessoas de vocês, nem com a pessoa do Luciano, nem com a pessoa do Paulinho, imagina, nem com a pessoa do Ângelo. Mas eu me senti tratorado. Eu senti que eu não podia dar a minha contribuição. Nenhum argumento foi válido. E nós não estávamos brincando. É a mesma crítica que eu fiz aqui há pouco. Nós podemos ser democráticos, fazer o que a gente quer, mas a gente precisa respeitar as instituições. As pessoas têm que ter direito a provar se estava certo ou errado, onde quer que seja. Não pode ficar só na banalização, todo político é ladrão, todo político é ladrão, todo político é ladrão. Não é bem assim. Nós não podemos ficar, senão a gente não constrói. Eu estou falando agora enquanto sociedade. A gente não constrói. Então, assim, vocês me desculpem, mas essa casa, ela precisa ser mais responsável. E aqui, não estou dizendo que cada um, com o voto que tem, é irresponsável, porque eu estou careca de saber que cada um é senhor do seu voto. Mas olha, Luciano, Vossa Excelência que está aqui, Geraldão, me desculpe, eu me senti atropelado, eu estou angustiado, sabe? Eu não acho que isso é política, resolvendo, eu não acho que isso é política. Né? E não estou aqui receoso porque perdi uma disputa de Câmara, não se trata disso, eu entendo o jogo. O jogo virou, mas eu não sou tonto e nem bobo, né? Não sou. Bom, estou encerrando, senhora presidente, já acabo por aqui, mas olha, estou à disposição ainda do Executivo, mas, sinceramente, com muita angústia, porque é muito difícil, viu, população de Viçosa, você tolerar certas coisas que a gente tem que tolerar. Infelizmente, a gente tem que tolerar, eu estou aqui para isso, fui eleito para isso e vou tolerar, mas não é fácil. Obrigado, boa noite a todos e todas. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Sávio José. Só lembrando que, por causa do carnaval, na terça que vem, né, na terça-feira, dia, me ajudem aí, 17, não haverá reunião da Câmara, nós vamos retornar na próxima semana. Obrigado, senhora presidenta. Obrigado, vereador Idelmínio, que fez a permuta. Eu pedi a reinscrição para tratar de alguns assuntos. O primeiro é sobre o transporte escolar. Todos nós lembramos aqui que o ano passado nós tivemos vários protestos, Edenilson. Teve o pessoal da Barrinha aqui, teve várias reclamações, vereador Helder, sobre o transporte escolar. E esse ano nós não tivemos. Então, ponto para o prefeito municipal, ponto para a secretária de Educação e ponto para a Câmara, pela lei de transporte escolar que nós aprovamos aqui o ano passado. Então, não chegou ao meu conhecimento nenhuma reclamação, a gente entende que ele está funcionando bem e que bom que esteja. Né? Então, ponto para a Prefeitura, ponto para a Câmara, para a Secretaria de Educação, meus parabéns.
Eu não ia retornar a esse assunto do vereador Edelmino, e eu quero fazer aqui com todo respeito, que eu acho que eu sempre tive com os senhores e com as senhoras, de uma forma que a gente aceita todo o jogo democrático, as opiniões divergentes. Esse vereador nunca veio aqui reclamar de uma votação que ele perdeu, os senhores sabem disso. Agora, eu acho que alguns pontos têm que ser muito esclarecidos. Aí eu gostaria muito que o vereador Cebolinha, Luiz Eduardo, estivesse aqui, mas parece que ele não está. Quando o vereador coloca que essa Câmara não pode emendar uma reforma administrativa, isso não está correto. Mesmo porque, senão, não tinha cabimento um projeto desse vir para cá, se for só para aprovar ou rejeitar. A gente pode sim emendar um projeto desse, desde que na emenda não gere despesa para o Executivo. Isso eu já tinha certeza e consultei a assessoria jurídica da Casa, que me confirmou. Então, pode sim emendar um projeto desse. Então, eu acho que nós temos que colocar as coisas claras. Quando ele fala que, se tiver ruim, a gente pode discutir de novo, não pode usar o de novo, porque não foi discutido a primeira vez. Não foi, senhoras e senhores. Cada um aqui tem a sua consciência tranquila do voto que deu. Agora, dizer que o projeto foi discutido aqui, ele não foi. Eu recordo, o projeto chegou numa quinta-feira, o senhor presidente da Câmara, naquela época, o vereador Luiz Eduardo, chamou os vereadores aqui no sábado, a vereadora Marilândia esteve presente, o vereador Lídio, o vereador Luiz Eduardo, olharam o projeto, a assessoria jurídica dessa casa olhou, fez 22 apontamentos, só a assessoria jurídica. A prefeitura corrigiu, desmembrou o projeto em 2 e chegou aqui no dia de votar. Então, eu acredito que se a assessoria jurídica conseguiu fazer 22 apontamentos, nós, vereadores, também, com o tempo, conseguiríamos fazer. Por isso que eu acredito que não foi a melhor forma de votação. Repito, não estou aqui para chorar se perdi ou se ganhei, não entrei nessa questão, nessa legislatura, mas me vejo obrigado a tentar esclarecer os fatos pela ótica que eu passei aqui na última reunião ordinária do ano. Perdão, não era ordinária, né? Era extraordinária. Então, entendo o pronunciamento do vereador Edelmino, como entendo do pronunciamento do Helder, da vereadora Marilândia, do vereador Luiz Eduardo, da vereadora Maura, entendo, normalmente. Eu acho que as conclusões, cada um tem a sua inteligência para tomar. Só tem uma preocupação da gente tomar as conclusões baseadas no que realmente aconteceu aqui. Para terminar, senhoras e senhores, o vereador Paulinho Brasília... só mais uma coisa, vereadora Marilândia, eu falei que eu não ia falar, mas Cuba tem votação, vereadora. Não estou falando de votação, não. Quando eu disse de Cuba, eu disse de regime, de democracia. É que a senhora falou que em Cuba as pessoas só podem votar de um jeito, não procede, vereadora. Eu só coloquei a questão da não democracia. Tem democracia, entendeu? Em Cuba, vereadora? Não tem não. Vereadora, são eleitos os comitês populares que elegem o Congresso Nacional, que elege o presidente da República. Vos fala aqui um professor de história, admirador de Cuba, e se vocês quiserem, até aposta eu faço. Gente, mas eu não quero a democracia de Cuba para mim. Jamais seria uma vereadora em Cuba. Tá, posso aí é um desejo da senhora, a senhora querer ou não. Agora, falar que não tem, aí já é um erro grave. Bem, para terminar... Vereador, o senhor entendeu, né? Entendi, vereador. Então, estou colocando meu ponto de vista. Mas eu não estou dizendo para o senhor que eu estava dizendo que não existe votação lá. Tá bom, a senhora falou isso, mas tudo bem. Para terminar, o vereador Paulinho Brasília disse aqui da CEMIG, que a prefeitura entrou com um processo contra a CEMIG e ganhou, então a iluminação pública ainda é responsabilidade da CEMIG. Aí eu queria saber dele, do secretário de governo, aquela adesão... Só um minutinho, vereador. Aquela adesão ao Simvalp, que nós votamos nessa casa, como que aquele crédito vai funcionar. Porque aquele crédito era justamente para o município ter essa responsabilidade. Já que não tem mais, como que vai funcionar? Obrigado, boa noite. Com a palavra, último inscrito, vereador professor Edelmino. Vereador Paulinho Brasília ainda vai usar a palavra. Só lembrando aos senhores que nós vamos também fazer uma extraordinária. Muito obrigado, senhora presidente. Retorno à tribuna para poder falar em relação a 2 assuntos. Primeiro, em relação ao transporte escolar, vereador Salve José,
já falou a respeito, mas eu gostaria de também me posicionar. O projeto que foi votado nessa casa foi de fundamental importância para que o sucesso do atual executivo acontecesse em relação a essa demanda, né, do transporte dos nossos alunos, né, aqui do município. Quando eu falo alunos do município, na verdade, estou falando alunos só da rede municipal, não, da rede estadual também, né, uma vez que a gente arca com esse compromisso de transportar todos os nossos estudantes de escola pública do município de Viçosa. E aí eu quero aqui valorizar o trabalho do Conselho Municipal de Educação, também da Comissão de Educação dessa Câmara, o próprio sindicato dos professores teve grande contribuição em relação a isso, e, lógico, a própria Secretaria de Educação. Eu entendo que a gente conseguiu fazer, né, uma montagem de projeto, lógico, com o próprio apoio do Executivo naquela ocasião, que culminou exatamente com essa real situação, né, de atendimento hoje dos nossos estudantes. Realmente o transporte escolar está começando a funcionar, pode ter ainda alguns pontos a ser corrigidos, mas isso vai normalmente acontecendo à medida, né, que vai se dando, né, a prestação desse serviço. Eu entendo que a gente tem que avançar em relação ao transporte da zona rural. Eu acho que a gente pode muito bem ainda pleitear junto ao governo federal, programa Caminho da Escola, mais ônibus para poder fazer esse atendimento, e aqui dentro do município está sendo feito pelas linhas de coletivo, né, com base na empresa que tem direito à concessão municipal, né? Então, realmente, uma economia importante para o município, né, um assunto que foi amplamente discutido o ano passado, e a gente consegue, né, pelo que eu estou entendendo até agora, uma economia aí em torno de 600 a 800 mil reais para o município, né? Parabéns ao Executivo, né, por estar conseguindo atender muito bem a essa demanda. Um outro ponto, aí também já pegando carona naquilo que o vereador Edenilson colocou, em relação ao convênio que está sendo firmado entre o SAAI com o Lar dos Velhinhos. Eu tive lá fazendo essa discussão desde o final do ano passado com a Edmaura, que está à frente dessa instituição, de tal maneira que o SAAI ele passa a ser uma entidade de recolhimento de doações para o Lar dos Velhinhos. Logo mais adiante, a gente vai colocar de maneira mais clara, por meio dos veículos de comunicação, para toda a população de Viçosa, de que maneira ela pode contribuir na sua conta de água, né, um valor fixo por mês. E aí a gente entende que não é, né, fazer uma doação de grande volume, não é nada disso. Na verdade, a gente quer atingir um grande número de pessoas para que a gente tenha, né, de repente, R$2 aí por família, por exemplo, do ano. Se a gente atinge 3.000 residências, logo é uma receita mensal, né, de R$6.000 para o Lar dos Idosos, né? Aí volto a dizer, né, a gente vai colocar de maneira clara de que maneira o cidadão vai poder fazer esse pedido junto ao SAAI para que seja descontado na sua conta de água mensalmente. Bem, aí eu gostaria aqui de fazer uma última fala em relação, né, à questão da votação lá no final de ano, para encerrar essa discussão. E aí, nobres colegas, eu quero falar o seguinte: que bom que os vereadores aqui se sentiram provocados. Porque realmente essa é a intenção. Essa intenção é chamar a Casa Legislativa realmente para a sua responsabilidade. E isso tem que ser colocado. A população ela tem que saber que teve projeto aqui dentro que não foi amplamente discutido. E quando eu coloco dessa maneira, por mais que alguns colegas aqui, né, se sintam incomodados, mas é meu papel também enquanto legislador, provocar a discussão para que a população fique sabendo, né, qual que é o real papel dessa casa e se essa casa realmente está cumprindo esse papel. Então, me desculpe aqui os colegas se sentiram incomodados. Toda vez que for necessário fazer esse tipo de cobrança, vocês me desculpem, eu vou fazer,
porque a Casa Legislativa ela tem que cumprir o papel dela, independentemente de quem seja o chefe do Executivo. E é assim que a gente vai prontamente ajudar o Executivo no cumprimento do seu papel. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Paulinho, logo depois, vereador Helder Evangelista. Ninguém aqui se sentiu incomodado, ninguém aqui está preocupado se Vossa Excelência está passando para a população que tem um bando de irresponsável votando sem ler projetos. Aqui tem vereadores que foram eleitos pelo voto democrático do povo, e assim nós continuaremos fazendo. Essa discussão já encheu o saco, eu acho que cada um de nós tem que fazer o seu trabalho e ninguém aqui nomeou ninguém para falar por ninguém. Cada um tem o seu voto aberto e fala por si. Em relação, vereador Sávio, a prefeitura ela não pagou nenhum valor ao Simvalp ainda, certo? O contrato está sendo refeito, ok? E a prefeitura já mandou aqui para casa a cópia do contrato de rateio, e tão logo seja refeito o envio, aí eles vão enviar uma nova versão desse contrato, e custa R$1.000 a mensalidade, tá certo? Então, a gente está preparando isso aí. Vereador Marcos Nunes, o senhor falou que o senhor perdeu o seu Natal. O senhor fez eu perder o Natal também. O senhor lembra o que o senhor fez no último dia da reunião aqui, nesse plenário, quando terminou a votação? O senhor lembra? O senhor, naquele dia, o senhor me fez ficar na minha sala durante 3 horas trancado, para não encontrar com o senhor no corredor. Eu não queria vê-lo. O senhor lembra o que o senhor fez aqui? O senhor levantou daí, eu estava aqui. O senhor lembra o que o senhor fez? Pois é, Marcos Nunes. Então, eu acho que a gente tem que pensar antes de fazer a coisa. Eu compreendo o senhor tem um jeito de fazer a sua política, perfeito, mas o senhor não tem que impor nada, principalmente dar tapa em ninguém. O senhor me deu um tapa. O senhor não lembra? Eu peço a cópia. Não, senhor. Eu peço a cópia e mostro para o senhor. O senhor me deixou 3 horas na minha sala, calado, sem falar nada, com a porta trancada, e eu perguntando para a menina se Vossa Excelência tinha ido embora da Câmara, que eu não queria cruzar com Vossa Excelência. Aquele momento foi um momento de reflexão. Aquele momento foi um momento chato na minha vida política, que eu nunca tomei um tapa do meu pai, muito menos de Vossa Excelência. O senhor me deu um tapa. O senhor foi até o secretário de governo, Luciano Pelvezan, fez a mesma coisa de uma forma diferente. Comigo não, o senhor me deu um tapa aqui. Eu não sou maluco, eu não estou inventando. Eu não ia falar sobre isso, mas Vossa Excelência tocou no assunto. Vossa Excelência falou que ficou sem o Natal, não sei o que lá, tal. Lembro como se fosse hoje as suas palavras. Então, Vossa Excelência, primeiro tenha calma antes de agir. Eu sou um cara muito tranquilo. Eu estou aqui indignado, não estou nervoso. Não vou dar a palavra a Vossa Excelência. Reescreva. Sim, reescreva. Então, Vossa Excelência pensa antes de falar. Vossa Excelência joga para a população que a gente faz as coisas que a Deus dará. Não, ninguém faz nada a Deus dará. Ninguém troca voto por absolutamente nada com o prefeito. Nada. Vossa Excelência sabe, Vossas Excelências sabem que eu fui líder do outro governo. Quando eu vi que a coisa estava meio sinistra, saí e fui oposição. E eu acredito que neste governo isso não vai acontecer, porque ele já demonstrou ser um homem de caráter. Eu não estou falando que o outro não era. Eu estou falando que ele já demonstrou ser um homem de caráter. Então, aqui tem pai de família, tem mãe de família, e aqui não tem nenhum irresponsável. Vossa Excelência me deu um tapa. Vossa Excelência fez isso. Assunto encerrado. Com a palavra, vereador Helder Evangelista. Muito bem, senhora presidente. Eu não ia usar a tribuna mais, não, mas o assunto já está persistindo, e eu vou dizer uma coisa, eu sempre respeitei todos os edis dessa casa. Sempre respeitei, professor Edelmiro, inclusive a Vossa Excelência. Então eu exijo respeito da sua parte, tá?
Nunca mais use essa tribuna para chamar nenhum edil de irresponsável, por favor. Tá? Porque, na verdade, aqui nós temos o seguinte, nós temos vereadores aqui que, na verdade, se acham melhores do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém é perfeito. Então, eu exijo respeito a partir de hoje, senão eu vou tomar minhas devidas providências, tá? Isso não vai ficar assim mais. Exijo respeito com a minha pessoa e com meus nobres colegas. Tá certo? Sempre respeitei todo mundo aqui. Sempre respeitei todo mundo, tá? O Paulinho Brasília disse algo muito bem. O interesse do perdedor é ficar julgando os outros contra o povo. É ficar julgando os outros contra o povo. Então, Vossa Excelência tem um mínimo de dignidade, tá? E não use essa palavra mais na tribuna chamando os edis de irresponsável, não. Por favor. Porque senão vou ser obrigado a tomar as devidas providências e eu não aceito mais nem do senhor e nem de ninguém. Por favor. Tá? Boa noite. Obrigada, vereador. Bom, como eu tinha falado com os senhores e com as senhoras, nós esgotamos aqui o número de inscritos. Eu preciso fazer uma reunião extraordinária para a aprovação do Dia da Mulher, dos nomes do Dia da Mulher. Como presidente, eu não posso ficar alheia à discussão, mas eu acho que cada um tem o momento de colocar o sentimento, a discussão. Senhora presidente, só questão de ordem, olha só. Ô, senhor vereador, não tem como o senhor interromper a fala da presidência. Por favor, aguarda um pouquinho, então. Só gostaria de falar, não, eu estou citado, me colocando. Foi citado várias vezes. Tá, então você aguarda só um pouquinho, deixa eu me colocar, então. Aguardo. Né? Então, assim, só para dizer para os senhores, eu sei exatamente que é um momento em que, no final do ano, as coisas ficaram mal resolvidas. Quero até aqui, como presidente dessa casa, me desculpar perante a população, perante todos. Infelizmente, nós fizemos uma reunião interna, esse assunto não veio à tona. Se eu soubesse que esse assunto, como presidente dessa casa, que esse assunto estava tão mal resolvido, eu teria convocado uma reunião interna, até para a gente lavar a roupa em casa. Né? Às vezes a população fica assistindo algo que muitas vezes ela não consegue nem perceber, né, o que está acontecendo e por que está acontecendo isso, que é muito mais, em muitos momentos, até uma visão mais política. E, claro, nós temos posições partidárias e políticas diferentes aqui. E isso é saudável. Né? Então, não quero que se entenda aqui, né, que houve esse momento, mas que não houve dessa presidência uma discussão interna. O assunto internamente não veio. O assunto chegou e veio latente agora, mas ele não veio em momento algum, nem da parte do professor Edelmiro, nem da parte do Marcos Nunes, do Luiz Eduardo, do Paulinho, de nenhum dos vereadores. Esse assunto não foi discutido na sala da presidência em momento algum, nem na mesa diretora. Então, estou aqui me justificando perante a população, perante os nossos ouvintes, as pessoas, de que eu também, como presidente, me sinto incomodada com a discussão e ela poderia ter sido feita e amadurecida numa reunião interna para que a gente não tivesse aqui os desdobramentos de que estamos tendo. Mas isso também é aprendizagem, isso é crescimento e amadurecimento. Esse é um grupo que mostra a que veio, cada um com a sua opinião, com o seu posicionamento político. Então, vamos aproveitar desse momento como um momento de retomada dos nossos trabalhos, do amadurecimento coletivo e do amadurecimento político. Né? Acho que ficou aqui totalmente evidenciado por todos os lados a necessidade de se discutir mais internamente. E aqui, essa mesa diretora, composta aqui pelo vereador Helder, pelo vereador Carlitos Alves, vereador Luiz Eduardo e eu, nos colocamos e coloco eles à disposição. Se precisarmos terminar a reunião, sentar aqui, discutir mais, fazer novas reuniões, mas assim, vamos cuidar, né, e zelar pelo nome dessa casa. Eu, sinceramente, me sinto extremamente incomodada quando eu assisto a alguma reunião, né, no Congresso, em tudo, onde
os políticos simplesmente se desrespeitam por desrespeitar. Né? E eu acho que essa casa aqui ela tem um outro objetivo, e em cima disso nós temos que trilhar nossos caminhos. Então fica aqui a fala dessa presidência, da preocupação do fato ocorrido, e eu deixo aqui, né, a disponibilidade como presidente de poder discutir de uma forma diferente esses assuntos. Obrigada. Pois não, vereador. Gostaria de colocar rapidamente, senhora presidente, primeiro parabenizar a senhora pela fala, e aí colocar os nobres colegas que essa casa tem uma comissão de ética, que ao invés, conforme o vereador Helder colocou, e outros, desaprovando uma cobrança que eu, enquanto vereador, fiz, no uso da minha atribuição enquanto vereador, ocupando aquela tribuna, se sentirem incomodados, que então procure aí a comissão de ética da Câmara, né, e faça toda a discussão dentro da comissão de ética. Porque essa casa ela é uma casa política, é uma casa de leis. Nós estamos discutindo aqui entre as 4 linhas, e tem que ser resolvido entre as 4 linhas. Se existe instrumento para ser resolvido aqui dentro, dentro das 4 linhas, que tem que ser resolvido aqui. Não é simplesmente dizer, vou tomar as minhas providências. Não, tem que ser tomadas providências segundo o regimento interno dessa Casa Legislativa. Eu não agredi ninguém, eu fiz uma cobrança que eu acho que é legítima, que é exatamente discutir projetos quando esses projetos chegam aqui dentro. Infelizmente, se aqueles se sentiram ofendidos, querem tomar as suas medidas, as suas atitudes, que assim o faça, seguindo o regimento interno. Agradeço a senhora e os demais colegas. Pois não, vereador. Vereador, professor. O senhor quer usar a fala ainda? Senhora presidente, eu Sim, gostaria de fazer uma busca ao regimento interno. Quando alguém pede uma questão de ordem não se trata de explicação pessoal, não se trata de citação de nome de ninguém, é quando há um descumprimento do regimento interno ou omissão. Questão de ordem é isso. Então, não existe, se o meu nome foi citado, não há questão de ordem. Somente no descumprimento do regimento interno. É preciso que se coloque, porque muitas vezes atrás de usar o microfone, nós, afoitos, buscamos questão de ordem. Mas não é isso, questão de ordem. Senhora presidente, o regimento não está sendo cumprido, o regimento está sendo ultrapassado. Então, nós temos que ter esse cuidado, já que nós estamos colocando essas questões aqui, porque o vereador, que não especificamente o professor Idelmino, mas já vi o vereador Paulinho Brasília, já vi o próprio vereador Alexandre e outros. Então, vamos buscar esse cumprimento para a gente poder acertar esse nível e muitas vezes não interrompemos, qual a senhora foi interrompida enquanto com a palavra. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Quero aqui agradecer a contribuição do senhor. O senhor gostaria de se colocar ainda, vereador, para a gente encerrar a reunião? Existe sim a comissão de ética, existe. Mas aqui o nosso objetivo, professor Idelmino, não é criar atrito entre os vereadores, não. Tá? É aqui o nosso objetivo, nós fomos eleitos para poder tentar melhorar a nossa cidade. Tá? Buscar coisas boas para a nossa cidade, buscar recursos para a nossa cidade. Não é ficar perseguindo a administração, não é vereador perseguindo um ao outro, não. O meu intuito, quando eu entrei para vereador, não era esse. Não era esse. Tá? E quando eu pedi respeito, porque ninguém me chama de irresponsável, ninguém me chama de uma coisa que eu não sou. Eu voto naquilo que eu acho conveniente, naquilo que eu acho correto. Eu não ando por mandado de prefeito, não ando por mandado de vereador. Só quero deixar bem claro isso. Porque, em outras palavras, o senhor disse praticamente que nós somos uns vendidos. Em outras palavras, foi isso que disse. E isso não procede. Quando eu pedi respeito, eu exijo respeito com a minha pessoa, sim. Tá? Exijo respeito, sim. Nunca fui responsável, não sou irresponsável, não. Tá? E também não é o objetivo meu prejudicar outro vereador, não. Bom, dou por encerrada essa reunião ordinária e declaro aberta a reunião extraordinária para aprovação, vou pedir ao senhor secretário que faça a leitura.
Projeto de Lei, Decreto Legislativo 002/2015, em única votação. Confere honrarias alusivas ao Dia Internacional da Mulher. Interessado, mesa diretora. Pois não, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é importante esclarecer que nós já temos a data prevista, dia 6 de março, no Espaço Fernando Sabino, uma sexta-feira. Vereador Alexandre Valente, só gostaria que o senhor apresentasse para nós, falasse da sua homenagem, o nome bem rapidinho, quem é, onde mora, muito rapidamente. Elza Maria da Silva. Pois então, Marilange, a Elza Maria Silva é a tia Elza. Ela foi professora, foi diretora da Escola Estadual Padre Álvares Correia Borges. Ela é conhecida irmã também... de Joaquim Tristão. Irmã de Joaquim Tristão, que foi vereador. E ela tem vários projetos sociais e é uma cidadã que trabalha em prol da coletividade, mas ela disse que nem era para que eu mencionasse nada a respeito do que ela fizesse. Ok, eu não, obrigada. É só para a gente conhecer em quem estamos votando. Ah, sim. Diz o Liz que não é o discurso para homenageada. Não, ainda não. É a Elza do Cora. Vereador Edenilson José Jaqueline. Jaqueline é diretora da Escola de Nova Viçosa, uma pessoa que vem desenvolvendo trabalho com a educação, uma pessoa muito competente no que faz, então resolvi homenageá-la. Jaqueline, diretora da Escola de Nova Viçosa. Obrigada, vereador. Vereador Geraldo Deus Dedite, a sua homenageada é Ivone Martins de Oliveira. Ivone é coordenadora da terceira idade, PNTI. Muito bem, vereador. Vereador Helder Evangelista, Maria Aparecida Matos Costa. Bom, a Cida, ela é a proprietária lá do mercado Dona Santa Clara, a mercearia da Cida, né? E é uma pessoa que já lida muito com as crianças, e ela é incentivadora, que deu início lá na época do famoso sopão do Santa Clara, que era para atender as pessoas carentes. É presidente da associação, e é uma pessoa que ela faz uns trabalhos junto à igreja, junto com o pastoral, então é uma pessoa que realmente merece. Vereador, professor Idelmino, é Dona Tita Leite. Exato. A Dona Tita, né, da esposa do seu Carlitos, né, mãe do Carlos Leite, né, por muito tempo ter à frente do Agros. Dona Tita sempre fez um atendimento social da maneira dela, né, sempre preocupado, né, com as pessoas que necessitam, atendimento à criança, auxílio à criança, extremamente religiosa, né, sempre presente aqui na paróquia Santa Rita. Então eu vejo ela realmente um porto seguro, né, para várias famílias, fazendo esse atendimento de assistência social e contribuindo da maneira dela, né, para que várias pessoas possam ter um certo amparo. Obrigada, vereador. Vereador João Januário Ladeira, Maria da Anunciação Lopes. A minha homenageada é lá do São José do Triunfo, acho que o Denilson, o Paulinho conhece muito bem. Além dela ter a sua responsabilidade dentro da sua casa e junto com sua mãe, e ela ainda presta serviço à comunidade, ajuda muito até quando tem festa beneficente, né? Sempre está lá nos ajudando, fazendo a sua comidinha gostosa, tá? A minha é lá do São José do Triunfo. Obrigada, vereador. Vereador Lidson Lenner. Hilda Maria Feliciano Dias. Dona Hilda do bairro Nova Era. Ô, Lidson. Dona Hilda, moradora do bairro Nova Era. Sim, senhor. Luiz Eduardo. Vereador Luiz Eduardo é Maria Georgina. É engraçado, esse nome, ele resume exatamente uma mulher de quase 100 anos de idade que sai durante os dias da semana para ir cuidar de um irmão mais novo, adoentado, lá na cidade de Coimbra, e que leva para tanta e tanta gente o exemplo que com certeza a gente
Pode seguir. Também conhecida como Dona Fica, e é mãe do nosso eterno presente parceiro Bibi Gambá. Bem, puxa vida, hein? Vereador Marcos Nunes Coelho Júnior, Maria José de Souza. Lutadora das causas populares, atingidas por barragem, mulher e promoção da igualdade racial. Maria Heloísa Santos, Maria Verônica do Carmo Silva. A dona Maria Verônica do Carmo Silva mora na Rua da Conceição. Trabalha ajudando lá no Centro Camilo Chaves com doações de enxovais para bebês. Vereadora, sou eu, né? Na verdade, a minha homenageada é Eliane Saraiva. Ela foi diretora da escola F. Rolfes e coordenadora pedagógica por lá há muito tempo. Hoje ela faz trabalhos sociais na Igreja Santa Rita de Cássia. Vereadora Maura Maria Fontinelli, Marta Cristina Liboreiro. Ela foi fundadora da Terceira Idade com o professor Disseu, e o professor, esqueci o nome dele, é Disseu e... professor Tiduca. Ela foi primeira chefe do TFTD, ela trabalha na prefeitura 30 anos, gestora, já foi gestora da saúde, e é uma funcionária da prefeitura 30 anos na prefeitura. Muito bem, Maura. Trabalha lá no TFD, extremamente dedicada. Paulo Roberto Cabral trouxe uma homenageada que acho que a gente não... É difícil, né? Uma pessoa muito pouco conhecida, Sargento Ivone Barbosa Santana. Sim. Vilela. Num país em que a gente constantemente assiste, né, coisas bem complicadas das polícias militares em todo o país, a gente tem o orgulho de falar que a Polícia Militar Mineira é uma das polícias militares mais respeitadas do Brasil. E a Sargento Ivone, ela dignifica a farda que veste e ela dá um toque especial à corporação, mostrando um lado social, um lado mais humano, né? E por isso, este ano, eu indiquei a Sargento Ivone como a minha homenageada. Vereador Sávio José do Carmo, Ana Flávia Diniz. Defensora Pública, presidenta do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres. Ok. Nós tivemos aqui uma dúvida em relação ao nome da homenageada do vereador Carlitos Alves, por isso que ele achou melhor não se pronunciar por enquanto, que a gente está uma dúvida da secretaria em relação ao nome ainda. Não, mas é só da correção do nome mesmo. Então, está em votação a resolução... só um pouquinho. Gente, me dá a resolução aí. Está em discussão o projeto de decreto legislativo 002 em única votação. Está em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 001/2015, que confere honrarias alusivas ao Dia Internacional da Mulher, aprovada em única votação. Cumprindo o tempo regimental, desejamos a todos uma boa noite, um bom carnaval. Retornaremos no dia 24 de fevereiro. Não é 24? Mas ainda essa semana temos reuniões internas, né, senhor presidente? Deixar claro isso. Com certeza, nessa semana estaremos a trabalho com reuniões internas ainda.